boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um evento do Med Carreiras. É um prazer enorme, obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente tenha uma hora muito produtiva, de muita troca, de muita conversa boa. Nosso tema de hoje é a relação médico-paciente no contexto da Covid e da telemedicina. Lá atrás, quando a gente pensou em falar sobre isso, quer dizer, os próprios alunos que elencaram os temas que eles queriam conversar, esse foi um dos temas que apareceu logo. Como é que fica a relação médico-paciente nesse momento que a gente está vivendo agora, de tanta tensão, de tanta coisa diferente. E a gente não podia ter um palestrante mais bacana para falar sobre isso, que é o queridíssimo professor Sérgio Zaidaf. Ele é mestre, ele é psicanalista, ele dá aula conosco há muito tempo, ele dá aula também na faculdade, na UFRJ, tem uma experiência enorme em docência. A gente, nos últimos dias, tentou conversar e, para vocês terem uma ideia, não conseguiu, porque ele estava super envolvido com o grupo dele de seminário integrado, então é uma pessoa que cria vínculo com os alunos e tenho certeza que a gente vai ter aqui uma noite muito gostosa. Então, Sérgio, você está aí já? Não está? Eu tô, não sei se você já está aparecendo. Já estou? Então tá bom. Acho que já, né? Então, Nossa, vamos lá. Deixa eu fazer só um anúncio aqui, que para vocês ficarem atentos, porque esse evento conta para aula, para atividade AC, né? E lá no finalzinho, um pouquinho antes de acabar a live, a gente vai disponibilizar um formulário no chat para vocês preencherem para contar com a presença, tá bom? Então, agora a gente vai escutar o Sérgio, a gente tem um chat de perguntas e respostas para a gente poder fazer bastante interação durante essa próxima hora, e é isso. Pronto. Zé, vai lá. Com você. Bom, Zé sou eu. Isso. Bom, já que eu faço o vínculo, não posso deixar de dizer do vínculo que eu e a Ana Teresa temos, que eu adoro esse apelido Zé. Zé foi um filme de um diretor grego chamado Costa Gavras, um filme feito em 70 ou 71. Zé, em grego, era a pichação que fazia-se nos muros da Grécia, clamando por liberdade. Então, me chamar de Zé sempre me remete a essa alegoria, né, do filme, que é um filme muito bonito. Quem puder ver, veja. Mas, enfim, não é nada disso. Vamos falar da relação médico-paciente nesses tempos de pandemia e as consequências, inclusive para a telemedicina. Minha ideia é dar uma espécie de uma introdução. Eu espero que seja a mais breve possível, se bem que às vezes quando eu começo a soltar a língua, acabo me empolgando e falo mais tempo do que eu gostaria. Então, Ana, por favor, se eu começar a demorar muito, você manda eu calar a boca. Primeiro de tudo, acho que é importante a gente situar, antes de falar relação médico-paciente, falar do que está acontecendo no mundo, né, por conta dessa pandemia. Vou começar falando o que está acontecendo no mundo de uma experiência própria. Na quarta-feira passada, eu comecei a ter uns sintomas de gripe, uma gripe muito forte. Achei que era uma gripe como eu sempre costumava ter muito mais frequentemente quando era mais jovem, hoje em dia menos. Mas o mal-estar, fraqueza, cansaço, inapetência e uma sensação de estar todo congestionado, como se eu tivesse com o meu rosto, meus ossos todos imersos numa grande panela de água, tamanha a congestão que eu estava. Isso foi quarta de dia, quinta, sexta-feira acordei realmente apavorado, que comecei a sentir um odor, não anosmia, quer dizer, não ausência de olfato, então, enfim, um sintoma característico da doença, mas uma alteração no olfato, como se um muco que eu estivesse expelindo, que eu estava expelindo, tivesse um odor diferente. Aí fiquei realmente assustado, levei ainda 12 horas até sexta-feira à noite, finalmente tomei coragem de ligar para o médico. Vocês sabem, quando a gente liga para médico, é porque a coisa está grave. Então, como eu sou contra ligar para médico, para não achar que eu estou com alguma coisa grave, levei 48 horas para ligar para o médico, que finalmente recomendou que era óbvio que eu fizesse o exame suave, né, o PCR, né. Durante esses dias, o exame foi feito, então, domingo de manhã, consegui que o laboratório viesse aqui em casa, domingo de manhã,
O resultado saiu na segunda-feira, por volta de meio-dia, meio-dia e meia. Quais foram meus sentimentos nesse meio tempo? Uma sensação de que era possível, às vezes pensando realmente pode ser a doença, às vezes pensando que não era, que era impressão minha, que era medo, que era, enfim, por ser hipocondríaco, coisa que eu não sou. Hipocondria é de alguém que acha que está sempre mais doente do que está, na verdade. Mas no momento em que eu fiz o exame, até o dia, enfim, fiquei isolado em casa, né, no quarto isolado, para não comprometer minha mulher, enfim, não assustar. Ela também fez o exame domingo, que a gente estava até sexta-feira junto o tempo todo. Mas principalmente domingo até segunda, eu cheguei a comentar com alguns amigos, perguntaram, e aí, como é que tá? Falei, bom, o veredito ainda não saiu. Qual era o veredito que eu esperava? Culpado, condenado à morte ou absolvido, né? Não nessas palavras, mas o sentimento era, deu negativo, enfim, fui absolvido, pelo menos dessa vez. Por que pelo menos dessa vez? Por que eu estou falando desse jeito? Porque talvez a primeira coisa que eu queria deixar sublinhada é que essa pandemia trouxe para todos nós uma percepção de que somos mortais. Não que a gente não saiba disso, mas talvez no tempo em que a humanidade, essa que está no planeta hoje em dia, aqui está, talvez desde a Segunda Grande Guerra nunca houve uma experiência que estivesse, nem na Segunda Guerra, que acometeu, não era uma doença, enfim, que se alastrou pela Europa, pela Ásia e no norte da África, né? Isso não, isso está no mundo inteiro, 6 ou 7 bilhões de pessoas ameaçadas de se contaminarem, ou já foram contaminadas, ou sei lá quantos milhões de pessoas já morreram. Então, essa experiência universal, quer dizer, no mundo inteiro, né, no planeta Terra inteiro, de algo que nos lembra que somos mortais, não tem no nosso tempo, talvez desde a gripe espanhola, que a gente não pegou, que tem 100 e tantos anos. É a primeira experiência que a humanidade vive dessa percepção de que a morte está aqui do lado, né? Isso não é pouca coisa. Há várias maneiras de lidar com isso. Algumas pessoas acreditam que estão imunes a isso, algumas pessoas, inclusive poderosas, alguns dignitários de países acreditam que estão imunes a isso, que isso não vai pegar, mas isso não livra a cara de ninguém, né? Médicos ou pacientes, professores ou alunos, claro que pessoas idosas, pessoas de grupos de risco, com doenças outras, têm mais possibilidade de terem doenças, um agravamento da doença, né? A forma mais grave da doença. Mas isso também é uma questão de estatística. Estatística, vocês sabem, né? Alguém com a cabeça no forno, o pé no freezer, está com a temperatura média ótima. E estatística fala de percentagem, não fala de mim, eu, pessoa física. Então, tivemos alguns alunos, ex-alunos da Estácio, que nessa época, no último mês, nos últimos 2 meses, não. Foi um da Estácio e um da FRJ. Garotos de 28, 29 anos, saudáveis, sem comorbidade, que faleceram por conta da Covid. Então, essa experiência, a cada momento, de nos colocar juntinho, ou pertinho da morte, a morte mora ao lado, está aqui do lado, isso gera uma série de consequências na mente das pessoas, né? Algumas pessoas, como eu disse, começando do extrato mais que a gente chama negacionista, que considera que isso não os acomete, usam um recurso de negação, mecanismo psicológico para não sofrer, né? No final das contas é isso, né? Para não admitir que elas e outras pessoas queridas podem sofrer disso. Algumas pessoas ficam realmente apavoradas e lançam mão de recursos bastante graves no sentido psíquico, né? De se isolarem totalmente, tanto fisicamente quanto afetivamente, o que só agrava o quadro de medo, né? E algumas tentam circular, né? Manejar esse balanço entre até que ponto a gente pode continuar a viver uma vida chamada de normal, como a gente tinha antes, e até que ponto a gente tem que restringir nosso campo de ação, nossas relações, e isso é um problema para todos,
é uma questão para todos. Não há como fazer de conta que estamos vivendo um período, como a gente chamava de normal, antes da doença. A gente vive, como é que eu vou chamar? Com a corda esticada, se vocês entendem, como se fosse um violão com a corda esticada. Qualquer coisa que saia do prumo é motivo para a gente explodir. Um exemplo, enfim, fico dando exemplos pessoais para vocês verem como isso acomete todo mundo. Meu carro é muito velho, estou para vender meu carro há um tempão, finalmente tomei coragem para vender meu carro, tem 90 mil quilômetros em 11 anos. Assim, está na hora de vender esse carro e comprar um carro novo. Então fui numa agência sábado passado, onde eu achei, sábado retrasado, né? Foi quando eu achei que eu peguei a tal da doença, fiquei 2 horas na agência, de máscara e tudo, mas enfim, fiquei lá. E aí finalmente tinha que levar o DUT, o documento de transferência, no cartório. Foi ontem. Então, para assinar presencialmente, né? O cara do cartório tem que ver a pessoa assinando. Então, eu esperei o sujeito lá da agência dos automóveis vir lá da Barra da Tijuca para Botafogo, em frente ao cartório, o cara marcou 11h30, me chega 12h15, eu na rua, um monte de gente, máscara, eu com medo, fila, essas coisas. Finalmente o sujeito chega 12h15, me traz o DUT, me entrega o papel que eu tinha que entregar junto com o DUT está comigo, eu vou, chego no guichê, assino. Onde é que eu assino? No lugar do comprador, em vez de assinar no lugar do vendedor. Diz o funcionário do cartório, eu só assino no lugar do comprador. Eu costumo ser uma pessoa educada, eu não digo palavrões no meio de pessoas estranhas. De repente, no meio do cartório, eu solto um palavrão de 2 palavras, e meto a mão na cabeça e jogo a cabeça no guichê, assim, que eu fiz, né? Que droga, que porcaria que eu fiz. O funcionário, muito compadecido, assim, não, eu posso tentar fazer o reconhecimento de filme, depois se eu ver com o Detran. Acabou o sujeito lá da agência, já isso acontece, não sei o quê, mas o sentimento de que normalmente assim, que droga, que coisa flor chata. Da pele, né? Um sentimento de flor da pele, né? É isso, explodindo. Então, enfim, um terreno doméstico. Eu gostava de brincar falando assim, alguém sabe como é que a gente faz para higienizar cebola e alho? Eu sei como é que higieniza legumes, verduras, alguns, né? Lavo, vinagre na água, essas coisas. Mas cebola e alho, que tem casca e que se molhar pode estragar. Ninguém me respondeu. Então, e essa coisa, né? Você não limpou direito, você não limpou direito. Não, tirou o sapato, não tirou o sapato, jogou água assim. Essa tensão permanente, fruto desse medo de ser contaminado, né? Então, as relações todas estão nesse plano. Eu sou população de risco, eu tenho perto de 70 anos, assim como minha mulher, então os filhos que não estão aqui, felizmente não posso falar mal deles, ficam numa vigilância sobre os pais de qualquer coisa que se faça, são broncas assim, parece que eu estou cometendo um ato de indisciplina, de desproteção e de descuido comigo mesmo. Um dos filhos fez anos há pouco tempo, então fomos ver um jantar na varanda, ele, a mulher, eu e minha mulher no outro canto da varanda. Na hora de ir embora, lá fui eu fazer cafuné na cabeça do filho, você sabe o que eu estou falando. Cafuné, levei uma bronca que eu estava fazendo cafuné na cabeça, ficou esfregando álcool na minha... Esses exemplos para dizer que no plano doméstico, no plano das relações, estamos todos assim. Quem não está assim é de se estranhar. É de estranhar quem acha que está tudo bem, tudo tranquilo, eu vou sair na rua, não vou me preocupar. Não é isso, não é isso. Não é assim, a não ser os que não pensam no próximo. Aqueles que acham que são uma espécie de dono do mundo e que estão muito bem obrigados e não pensam no bem público, no bem do outro. Esses sim acham que podem fazer um luau no arpoador ou que podem ficar numa rua do Leblon bebendo e conversando sem máscara, com todo mundo festejando. Né? Sem pensar. E isso vai aparecer na nossa formação, né? Você estava comentando comigo, que a gente até tentou conversar essa semana, e que no seu seminário integrado, né, no seu grupo de alunos, a gente está conversando isso o tempo todo, né? Na verdade, a gente estava refletindo, né, com algumas colegas da medicina, como é que essa morte, né, essa preocupação com a morte, essa experiência de morte, que está tão mais perto da gente, está se refletindo também na formação, né, com esses meninos novos que hoje estão com dificuldade de se formar por conta das aulas práticas, ou estão se formando e indo para frente
da Covid e essa relação médico-paciente contempla de alguma forma, tem que contemplar de alguma forma esse flor da pele que está todo mundo, né? Então, entrando direto na relação médico-paciente, né? Um dos grupos que eu oriento apresentou hoje um trabalho. O trabalho deles era sobre entrevistas com médicos que trabalham na linha de frente e médicos que trabalham na linha de frente que foram contaminados, né? E ficaram internados, não só foram contaminados, mas foram internados em CTI, coisas assim. A experiência é muito, muito interessante, né? Primeiro de tudo, que um dos médicos, né, contando, o médico da linha de frente, um paciente dizendo para ele: mas doutor, se eu dou um passo à frente, se eu dou um passo atrás, porque pelo medo de ser contaminado, por mais equipamentos de proteção individual que se use, tem todo o medo. Eu sou profissional, eu estou trabalhando na linha de frente, é meu ofício, é a escolha da minha carreira que eu fiz, eu tenho um dever ético, eu gosto do que eu faço, eu tenho essa missão, essa vocação, o nome que seja. Mas eu tenho um pai e uma mãe velhos em casa me esperando. Meus filhos, né? Enfim, como é que eu faço? Para onde que eu vou quando eu saio daqui? Então, todos aqueles procedimentos, o medo do contágio, o medo de contaminar as pessoas, o medo de se contaminar, o medo dele mesmo, profissional, ficar doente. E, ao mesmo tempo, o medo não só de ficar mal por conta do paciente, ou de fazer mal aos pacientes por estar portador assintomático e não saber disso. Então, o medo está presente o tempo todo. E uma relação que tem como base a confiança estabelecida, de ambas as partes, né? Do paciente que vai ao médico e confia que o médico vai fazer o melhor para ele, tudo o melhor que ele pode fazer, né? E o médico que confia que aquele paciente está lá, vai se entregar, entre aspas, né? Se entregar e confiar, né? Se entregar o corpo dele, entregar os sentimentos dele, né? Se mostrar, aparecer para o médico da forma mais transparente possível, também está com medo de quem é aquele médico, né? Se também não está contaminado. Muitas pessoas, sei lá quantas que eu conheço, deixaram de fazer suas consultas de rotina com seus ginecologistas, urologistas, oftalmologistas, dentistas. Eu estou com o dente aqui há um tempão que eu devia, não vou, por medo. Né? Meu filho foi contaminado no dentista, meu filho mais velho. Então, o medo está em ambos os lados, né, da relação. Isso é claro que compromete. É claro que compromete porque uma coisa é a gente ir ao médico e sentir que está entregue, o médico está ali inteiro com a gente. Outra coisa é essa relação ancorada no medo, de ambas as partes, né? Isso já é uma dificuldade. Essa é uma consequência direta dessa pandemia. Entrar de tabela rapidinho na questão da telemedicina é uma saída, pelo menos no momento, interessante. Em alguns casos. Em muitos casos, talvez. No entanto, esse toque do médico, hoje no seminário integrado, uma professora que estava lá acompanhando os grupos, apresentando os trabalhos, contando de um amigo dela que foi contaminado e estava internado no CTI, que dizia para o médico todo dia: doutor, não fico, todo dia quando acordo fico esperando o senhor chegar, que aí o senhor vem, o senhor coloca a mão no meu braço. E eu penso assim: caramba, eu estou vivo. Percebe? A mão do médico no corpo do paciente faz com que ele se sinta vivo. Simbolicamente, o nome disso é injeção de vida. Ele não está dando injeção nenhuma, mas o sentimento do paciente que está lá internado, com medo de morrer, num CTI, tem alguém que chega e põe a mão nele, sem medo, enquanto o outro dizia que, no CTI em que ele esteve internado, que os profissionais de saúde todos eram muito educados, muito gentis, mas chegavam, diziam o nome, mas que não tocavam nele, né? Então, essa é outra questão: onde é que fica o exame físico, né? Em pacientes desse tipo, né? Que estão sofrendo desse tipo de doença. O exame físico não é importante apenas pela possibilidade de detectar todas as alterações que acontecem dentro do organismo. O exame físico, exatamente, tem até um TED Talk maravilhoso desse poder do toque no corpo um do outro, né? Isso é absolutamente insubstituível, o que é um problema para a telemedicina, né? Acho que eu já estou falando muito, eu só quero dizer mais duas coisas.
Teve um dos médicos que a gente entrevistou, num dos grupos, que ficou internado 17 dias no CTI, ficou muito, muito, muito mal. E aí ele contou, a gente numa entrevista que fez com ele, no Google Meet da vida desses, enfim, os alunos todos assistiram a entrevista, o médico contou toda a história dele, o ritmo de trabalho dele era bastante leve. Ele trabalhava numa cidade no interior do Paraná, de 8 a meio-dia no posto de saúde da família, depois de 1 às 5 numa UPA, depois de 5 às 8 ele ia para um consultório dele, depois de 8 da noite às 8 da manhã ele dava um plantão, de segunda a sexta. Ou melhor, de 8 a 1 da manhã, de segunda a quinta, e um dia, 12 horas. A gente fez as contas prontas, ele trabalhava acho que 112 ou 113 horas por semana. Uma loucura, né? Não, isso não é ritmo de trabalho, isso é trabalho escravo. E a pessoa acha que aquilo que é normal, né? Uma das consequências da doença dele foi ele rever esse ritmo de trabalho dele, a distância ficava da família. O fim de semana era religioso, era sagrado. Fim de semana ele não trabalhava, não. Então ele resolveu, depois que ele saiu de alta, que ele ia mudar o ritmo de vida dele e só ia dar plantão 3 vezes por semana de noite, 12 horas, 24 horas. Isso aí que você está falando é super importante, porque na verdade eu acabei não falando muito no início, né? O que a gente está fazendo aqui, né? O que é o Med Carreiras? Criou-se uma instância, criou-se um espaço protegido, um espaço não apenas físico, né? Mas um lugar para se conversar sobre essa carreira do médico, essa formação não apenas nos 6 anos, mas para além também. E aí, dando apoio, tendo um espaço para os alunos conversarem, né? O que escolher, por que faz mestrado, por que faz residência, o que é um plantão, o que é uma pessoa física, o que é uma pessoa jurídica, enfim, milhões de coisas. E um dos assuntos, como eu falei no início, que eles pediram para a gente conversar é justamente isso, a criação do vínculo do paciente com o médico, né? E aí, quando você está falando isso tudo, né? Quer dizer, o quanto essa carreira médica, né? Ou essa profissão médica precisa ser muito bem dosada e tem no menino que acaba de se formar, tem esse afã de pegar um monte de plantão para se sentir médico, às vezes também tem algumas dívidas que a pessoa fez ao longo da formação que precisa receber realmente um retorno, né? Enfim. E aí, esse plantão de emergência, nesse momento, é uma situação muito estressante, né? Eu, por exemplo, estou num hospital universitário, não tem emergência, mas a gente está na pediatria e atende criança grave, e quando você vê, você está com a criança no colo, você está resolvendo a coisa, e, obviamente, não é nem tão linha de frente quanto uma emergência, né? Então, eu fico imaginando que, para essa garotada que está finalizando, né, já tem um estresse se vai conseguir finalizar ou não, e depois, tipo, o primeiro emprego é uma emergência, né? É uma UPA, é um pronto-socorro, e aí, onde é que ele vai treinar mais ainda? Quer dizer, já teve dificuldade para treinar, né, nesse internato, que foi de alguma forma prejudicado, porque perdeu um pouco a ligação com o paciente, como você falou, né, o olho no olho, né, a mão no pulso, não é só para, né, a mão no punho não é para pegar só o pulso, é para pegar na mão, né? E o medo, como você está comentando, né, a insegurança que eles vão ter dessa relação médico-paciente que tem uma barreira, que tem um face shield, que tem um medo todo, né? Criar vínculo desse jeito é muito difícil, é muito mais difícil, né, Zé? Sim. Para recém-formados, tem uma série de desafios além da pandemia. Primeiro é a insegurança que todos temos a vida inteira, mas que no começo a insegurança é maior ainda. Tem um outro problema que a gente acha que só a gente é que é inseguro, só a gente que erra e ninguém mais erra, todo mundo acerta tudo sempre, o que é uma absoluta inverdade. Então, a gente acha que tem que saber tudo. No começo, a gente acha que é obrigado a dar conta de todos os casos, e a gente acha que não pode perguntar nada para ninguém, porque a gente perguntar alguma coisa para alguém, a gente vai mostrar nossa ignorância, nossa insegurança, e o outro vai pisar na gente. O outro está com a mesma insegurança, a mesma desconfiança de si mesmo que a gente. Mas essa competição não é uma competitividade natural do ser humano, de querer o melhor para si, mas essa competição de não admitir que está com medo, que não sabe o que vai fazer, poder conversar, ter parceiros, colegas de trabalho, amigos, com quem
trocar com quem falar, perceber que ninguém... quem disser que está seguro o tempo todo ou é um mentiroso ou não se enxerga. Não é razoável, não tem como, independentemente do tempo de formação. Independente, sempre... Cada caso é um desafio para a gente. E quando a gente acha que já sabe, a gente se estrepa porque a gente erra. Mas, eu já sei, é que nem outro caso, aí a gente erra e erra mesmo. Então tem essa questão com ele. Especificamente em relação a esse período da pandemia, um outro exemplo que eu queria dar de brecha nessa história de tudo formalizado e tudo padronizado, o mesmo médico dos 5 plantões contou uma história muito saborosa, que, enfim, não pode entrar nada, né? Não pode ter visita, então só a telechamada, a equipe vinha, mostrava o celular, as pessoas da família do lado de fora, mas como ele era um médico muito querido lá na cidade onde ele trabalha, que começavam a mandar recados para ele e pediam para o pessoal do CTI levar recadinho para ele, ou levar torpedos para ele, tudo contrabandeado, não podia entrar. Bonitinho. E aí que isso dava a ele, então ele até conta que ele ia para a porta, ele já podia estar de pé, ia para a porta do banheiro, lê escondido, um adolescente vendo mensagens de carinho, de amor, de força, enfim, solidariedade. E o bem que isso fez a ele, né? De não estar sozinho, né? De não se sentir sozinho, de se sentir lembrado, né? Isso apareceu aqui, Zê, tem uma pergunta aqui bacana do Júnior, que é, além de perceber o lado psicossocial do paciente, que a gente tem que olhar para o psicossocial do médico também. Aí eu vou complementar rapidinho com uma coisa que você falou, né? Que a gente tem uma formação muito prescritiva, né? Da gente saber o que é melhor para outra pessoa, né? E aí, por isso que talvez a gente tenha tanta dificuldade de dizer que a gente é inseguro, né? Porque a gente passa a formação achando que tem resposta, né? E desconstruir isso, que é o que a gente precisa fazer hoje em dia, a medicina é cheia de dúvidas e não de certezas, né? Então, isso traz mais insegurança ainda, talvez, né? Então, o Júnior comentou isso, né? Desse olhar para o médico, porque tem uma formação, se espera uma postura social, né? Tem uma moldura, né, da identidade do médico, que é prescritivo, que você vai contar uma história para ele, ele vai saber o que você tem e vai te dar a solução daquilo, né? E aí, quando você se sente inseguro por todas as questões que a gente está vivendo, a dor é maior, talvez? Assim, é como se fosse uma falência. A gente chama, quando o paciente morre, que a gente perdeu um paciente. A gente diz que a gente perdeu. A gente pode ter feito absolutamente tudo possível e imaginável, com toda a técnica mais correta possível, com todo o calor humano, com toda a humanidade, não é que vocês chamam sensibilidade, atenção, cuidado, respeito, tudo. Mas a gente acha que perdeu uma batalha. A gente acha. Os médicos aprendemos assim, o paciente que morre é uma perda, uma derrota. Como se fosse vitória e derrota. A gente até chama o médico na frente de batalha. Batalha com quem? Quem é que está guerreando com quem? A gente chama a frente de batalha como se fosse um exército. Né? E se a gente perde, é maricas. Desculpa, um comentário irresistível. Voltando à história da carga de trabalho excessiva e não ter vida própria. Isso é um problema. Isso é um problema porque, primeiro, não dá para ser bom médico só sabendo medicina. As coisas estão no mundo, há que se tomar pé da vida, do mundo onde se vive, do lugar onde se trabalha, do lugar onde se vive, das relações entre as pessoas, saber o que acontece no mundo, no país, na cidade, no bairro. Estar informado, saber das coisas no mundo, né? Saber da novela que está passando, mesmo que não veja, porque a senhora com quem você vai conversar, doutor, você viu a novela ontem? Mesmo que a gente não saiba, é para não pedir informações, ou do futebol do dia, tem jogo do Flamengo, qualquer coisa. Tem que estar minimamente uma cultura básica de noção da realidade, noção do mundo. Primeiro, porque assim a vida fica muito mais rica. Viver só de medicina, no sentido de ser o único assunto da vida, vira uma espécie de religião, no sentido de uma abnegação e um isolamento do mundo, como se a vida não tivesse outros atrativos, né? Isso é um problema para alguns médicos. Isso vai acabar frustrando, né? Isso vai acabar dando, como os meninos dizem, dando ruim em algum momento, né? Porque dá ruim, tem um porque preço. aquilo não pode se completar.
né? Nada, uma única coisa não pode completar, né? Na vida, né? Tem uma outra pergunta aqui, do vínculo, né? Não, como estabelecer uma relação de confiança em um cenário virtual, já que a telemedicina está sendo incentivada como um meio alternativo ao enfrentamento dessa pandemia. Você começou a falar, né, disso, falou um pouquinho, mas acho que dá para transpor um pouco dessa relação humanizada, né, esse nome, como se a gente não fosse humano nas outras horas, né, para a telemedicina, esse vínculo de confiança. Bom, a minha especialidade, eu sou psiquiatra, psicanalista, enfim, atendo em consultório há 40 anos. Nunca tinha feito, a não ser eventualmente quando algum cliente viajava para o exterior e queria continuar, então fazia, mas assim, num período demarcado, em alguma urgência, né? Nunca nada além disso. E de repente, em março, eu fechei o consultório, estou desde então atendendo só online. Algumas pessoas não quiseram, eu entendi exatamente por quê, porque exige uma intimidade, a casa da pessoa moram pessoas, então toda a questão do sigilo e da liberdade de falar o que quiser fica comprometida, enfim, esse é um dos motivos. Então eu estou assim até agora. Comecei a atender algumas pessoas que eu não conhecia nesse sistema, e com algumas pessoas funcionou, com outras não, porque na minha especialidade isso é muito difícil, não ter um ambiente aconchegante, não dá, não funciona. Mas aquele ambiente protegido, né, que a gente chama. Mas teve uma pessoa que eu comecei a atender já na pandemia que estava muito, 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 muito mal. E eu tive que ir ao consultório, porque eu achei que não ia segurar a barra só falando por aqui, porque é diferente. Não tem a impressão sensorial, não tem o cheiro não é o olfato exatamente, não é a impressão nas células olfativas, mas o cheiro que eu digo é assim, o conjunto da pessoa, o modo como ela chega, se tem suor, se não tem, a cor, o semblante, o modo como anda, não tem isso, não tem o inteiro da pessoa. Então eu precisei ir ao consultório para ver por que ela estava tão assim, e foi bom, e não fiz isso com mais ninguém. Então, se não tem outro jeito, no momento é assim mesmo. É o que tem. É o que temos no momento. Agora, isso não substitui nenhuma especialidade, porque não tem como eu fazer o exame, não tem nem como fazer, auscultar em cima do casaco, como eu vi uma amiga contando que foi no médico, o médico auscultou em cima da camisa do casaco. Não tem como... Não façam isso, viu, meninos? Por favor, não examinem. Eles sabem disso, né? A gente tem que falar toda hora. Pois é, enfim. Não dá, não substitui contato humano. Para algumas situações, por exemplo, informações sobre a Covid, tem um teleatendimento, doutor, estudantes podem fazer isso, telefone. Eu estou assim, assado, o que eu faço? Faço teste rápido, espero, vou na UPA, isso é perfeito, orientar. Tem até aplicativos, né, que colaboram, que guiam, que dizem para que a pessoa deve ir, isso é ok, né? Isso é informação. Informação, mas não é... Como eu acho que também pode perfeitamente funcionar em lugares em que não tem médico disponível, tem um agente de saúde informado e capaz e competente para informar um médico à distância. Doutor, estou aqui com um paciente tal, que eu conheço há tanto tempo, ele está esquisito, ele está diferente, que ele está qualquer coisa. E o médico à distância também está esquisito como? E vai fazer perguntas para a gente de saúde comunitária, a gente comunitária de saúde. Que esquisito é isso que ele está fazendo? Vai perguntar se é pela cor da pele, se é pela cor das mucosas, alguma coisa. Claro. Né? Então, para isso funciona muito bem. Fala. Tem umas perguntas aqui que eu estou tentando, que daqui a pouco, os últimos 20 minutos passam mais rápido, parece, né? Desses pacientes que você está atendendo, a pessoa quer saber se algum era profissional, né, que está nessa linha de frente, se nesses profissionais você tem percebido mais distúrbio de sono, mais distúrbio emocional, se por acaso na sua experiência você atendeu algum, né? Sim, você tem observado esse aumento? Uma pessoa, sim, claro. Sim, porque né? Não dá para sair num plantão de 12 horas. Bom, qualquer plantão de emergência é um momento tenso. Sair desse registro mental do plantão é muito duro, né? Demora um tempo para baixar,
se vocês entendem o que eu quero dizer, aquela tensão permanente. Estou falando de uma emergência, porta aberta, sala vermelha, né? Emergência grande de emergência, né? Sair desse registro para outro demora, né? Se tem um plantão em que muitas pessoas morrem ou estão prestes a morrer, é um trabalho não só físico, porque, enfim, como a gente viu, as pessoas não têm tempo para fazer xixi, para comer, para tirar máscara, com o rosto marcado. E o estresse de estar o tempo todo lutando vida e morte, vida e morte, vida e morte, pessoas morrendo. E, como no começo, tendo que tomar decisões éticas terríveis de quem é que põe no respirador, quem é que não põe. Ou seja, esse que eu escolho não pôr vai morrer, o outro tem chance de viver. Vejam, a quantidade de decisões, o estresse, ninguém sai disso impune. Ninguém sai disso incólume. E aí, dar 5 plantões por semana é um passo para a doença, né? Não é doença só física, é o sofrimento. Tal do burnout, né? Aquela tristeza, né? Aquele cansaço grandão, né? Que é um cansaço diferente, né? Deixa eu falar mais rapidinho sobre isso. Na epidemia da AIDS, quando a AIDS surgiu na década de 80, no hospital universitário, os infectologistas, que até então só atendiam pessoas que ou morriam ou se curavam. O infectologista não atendia um paciente que cronificava. Quando surgiu a AIDS, os infectologistas, coitados, não sabiam como fazer, porque, primeiro, morriam muitas pessoas todo dia. Então, o setor de infectologia de doenças infecciosas e parasitosas do Hospital Universitário foi fundado lá, criado uma enfermaria só para pacientes assim. O que eles faziam? Os médicos que trabalhavam nessa enfermaria HIV, AIDS, de 3 em 3 meses, tinham que sair dali e voltar para a enfermaria de doenças infecto-contagiosas, tropicais, normais. Enfim, não AIDS. Porque não dá para ficar o tempo todo lidando só com isso, é muito pesado, percebem? É quase como descansar o solo, né? Não dá para ficar plantando só a mesma coisa que desgasta, suga aquela energia que você tem ali, né? E aí tem insônia, tem ansiedade, tem medo. Tem tudo. Eu não tô em emergência e quando é dia de hospital eu chego diferente em casa, não tem jeito. Olha, em termos de pandemia e de milhares morrendo por dia, qual seria o limite entre uma informação útil e aquela que nos traz angústia? Isso aí é difícil, né? Não é preciso ter resposta. Eu acho que a pior coisa de tudo é omitir informação. É melhor saber, né? Porque a pior coisa que existe é ser enganado, né? Porque se a gente é enganado, a gente nunca vai saber se estão dizendo a verdade. Então, por mais angustiante que seja a verdade, não dá para omitir informações da população. Não sei se você está perguntando quanto a crianças. Aí a coisa é complicada, né? O que a gente diz para uma criança se os avós estão doentes ou se os avós não podem encontrar os netos? Isso é um sofrimento para todo mundo que tem neto. Não, mas não se referiu a criança especificamente, não. Acho que falou no geralzão. O Estado não tem o direito de omitir informações. Somos todas pessoas adultas, não das crianças, enfim, dos velhos, né? Somos pessoas adultas, conscientes e dignos de sermos respeitados e temos direito. Nenhum Estado tem o direito de omitir informações do que concerne à saúde de quem quer que seja. A pessoa vai resolver se aquilo é bom para ela ou não. Não é o Estado. Ela que vai ter que lidar, né, com aquilo e vai tentar encontrar maneiras de diminuir a sua própria angústia, né, com seus familiares, com a sua rede de apoio, né? Não é a gente que vai fazer previamente a censura, né? Nós temos uma experiência recente de alguns ministros da saúde aqui nesse país, e que um ministro ia lá todo dia, simpático ou antipático à posição política dele, era um sujeito que todo dia aparecia na televisão para dar as informações do que estava acontecendo, notícias ruins, notícias péssimas, notícias um pouquinho melhores, o que estava sendo feito, e isso a gente confia, o cara está falando a verdade, está dizendo verdades duras, mas está dizendo a verdade. Nesse eu confio. Vocês perguntaram antes como é que se confia, como é que se cria uma relação médico-paciente de confiança, sendo verdadeiro, sendo sincero, não escamoteando coisas, não enganando. Não adianta nada. Você falou um pouquinho, né, do paciente que eles estão querendo saber assim, como seria uma consulta que necessita de contato físico? Vale a pena arriscar um consultório? Ou melhor, esperar? Você até falou que às vezes vale a pena arriscar, dependendo do caso, né? Usando todas as questões de distanciamento, mas às vezes pode ser necessário o consultório, né?
No caso específico, a pessoa estava com uma ideação suicida importante, eu achei que não podia deixar passar isso. Eu poderia perfeitamente encaminhar para alguém, ou um psiquiatra jovem que pudesse avaliar, mas eu considerei que pelo vínculo que essa pessoa tinha comigo, mandar para outra pessoa seria um crime da minha parte. Então tomei todos os cuidados possíveis, não fechei a janela, fiquei à distância, máscara, mas isso, se perguntarem qual foi o critério que eu usei, matemática, eu não sei dizer, mas minha experiência, minha intuição disse, eu não posso deixar isso passar desse jeito. E isso vai depender da especialidade de cada um, né? Você, no caso, é psicanalista, psiquiatra. Você vai ter esse risco de um paciente grave na sua área. Se você conhece bem o seu paciente, se você já tem um vínculo, você pode ser um clínico, um gastro, um pediatra, eventualmente pode ser necessário esse risco maior, né? Então, perguntando aqui, como é que seria uma dica para fazer a consulta virtual em casa, para poder manter a privacidade? Às vezes é difícil, porque a pessoa não tem uma estrutura, né? Não tem uma dica, né? Isso é muito duro, porque às vezes a pessoa não tem um espaço protegido mesmo, né? Moram muitas pessoas na casa, tá todo mundo isolado, né? Não, se tem filho pequeno e resolve entrar no quarto, não posso que eu estou na consulta, tá bom, mas eu quero ver a cara. Aí chega a conhecer a cara, né? Dá tchauzinho. Até professor, né? Eu tenho um aluno de mestrado que acabou até descontinuando o curso e eu vi isso assim na cara. A gente marcou uma orientação e a esposa dele tinha saído, ele estava com um filho de 2 anos em casa. Ele não conseguia ficar na frente do computador, porque o menininho estava chorando, o menininho estava com isso. Enfim, às vezes não tem jeito, né? Ó, houve aumento dos pacientes se queixando de alterações psíquicas devido ao isolamento? Claro. O tempo todo, né? Claro, porque eu mesmo fiquei isolado durante uns 3 meses. Mas sem sair de casa, acho que para nada realmente, uns 3 meses. Depois de 3 meses eu não aguentei, resolvi começar a andar. E andar em lugares desertos, tipo Jardim Botânico, enfim. Eu quero ver gente, porque não dá, chega uma hora que quer ver gente. Aí eu vou andar no lugar que tem gente. Eu fico vendo um monte de gente sem máscara, assim, eu não quero mais ver gente, essa gente não vale a pena ser vista. Supermercado virou um super programa, né? Aqui em casa, o meu marido queria ir para o supermercado, porque como eu já ia para o hospital, ele pelo menos saía um pouquinho. Por quê? Porque seres humanos somos seres de relação. Eu gosto sempre de contar o exemplo do filme do Tom Hanks, O Náufrago, que faz da bola de basquete Wilson o interlocutor dele com quem ele fica conversando. A bola de basquete, a gente precisa, o ser humano não sabe, é impossível viver sozinho. Não é só ser feliz sozinho, é impossível viver sozinho. Não existe essa possibilidade. A gente não é uma ilha, né? Não adianta. E você poderia falar um pouco sobre a negação, a gente está quase acabando, hein? Essa vai ser, acho que, a última, porque depois a gente te dou um tempinho para você fazer um fechamento. Você poderia falar um pouco sobre a negação da solidão e o aumento do caso de depressão no cenário atual da pandemia, um pouquinho, né, um pouco de alterações psíquicas, né? E uma pessoa falou aqui rindo, o Júnior, eu me tranco no carro para poder fazer minhas consultas com o terapeuta, kkkkkk. Não, eu também tenho um que faz assim, vai para o carro e fica com o celular ligado também. Mas o que a pessoa quer dizer com negação da solidão? Como assim? Eu não compreendi. Pede para a pessoa explicar. Eu vou ler de novo, igualzinho ela escreveu. Você poderia falar um pouco sobre a negação da solidão e o aumento de casos de depressão e outras psicopatologias no cenário atual de pandemia? Acho que ela botou a negação da solidão no meio de outras dificuldades aí, talvez, seja isso? Não sei. Não sei o que é a negação da solidão, mas nesse período atual, o que acontece? O modo da pessoa ser anterior à pandemia, as dificuldades e as facilidades da pessoa ficam exacerbadas, né? Então, pessoas que são ansiosas, aflitas com o que vai acontecer, ficam mais ansiosas e aflitas. Pessoas que necessitam de fazer procedimentos, a gente chama de compulsões ou rituais obsessivos, fazem mais isso, porque agora ainda tem um álibi, né, de limpar a mão várias vezes, limpar legumes 10 vezes, porque tem até o álibi assim, não, mas tem que limpar para não contaminar. Então, cada pessoa, do modo que ela fica tudo exacerbado. Pessoas que têm um medo enorme
da realidade, por ansiedade, seja pela por que for, se isolam e ficam afastados totalmente. É isso que acontece. Então, pessoas normais, se é que existe isso, enfim, a grande maioria das pessoas, vai levando com essa situação do jeito que pode, cada um se vira do jeito que pode. Só que algumas pessoas, por ser uma realidade muito difícil, por esse isolamento, pela solidão, pelo distanciamento, por não ver os amigos, por estar distante, não poder ver os netos, não poder abraçar um filho, isso deixa a pessoa, enfim, frágil. E por estar frágil, às vezes tem que até se perguntar, não é melhor a pessoa sair, encontrar alguém um pouquinho, que vai que esse estado mental dela pode acabar contribuindo para a pessoa adoecer, porque o sofrimento fica tão grande que a pessoa adoece mesmo, não da pandemia, não da Covid, mas adoece de outras coisas. Então, no momento, se a gente puder reconhecer que estamos todos com medo e frágeis, pelo menos temos um ponto de partida comum para todos. Quando falou negação, achei que ia falar da negação no sentido de achar que eu sou forte, eu sou todo-poderoso. Não preciso fazer isso, né? Eu não tenho medo, eu não sou maricas, como disse o sujeito aí. Enfim, isso é grave. Isso é grave porque como se estivesse dizendo que as 160 e tantas mil pessoas no Brasil que morreram seriam um bando de covardes, o que é uma injustiça. Isso aí eu já botei até na minha rede socialzinha lá que eu sou marica. Você já me chamava de outras coisas, né? Já. Olha, a gente está acabando. Tem algumas pessoas elogiando e eu queria só falar, eu vou te dar uma palavra, eu queria só que você falasse um pouquinho, já que a gente está aqui nessa ideia. Rapidinho também, o link para as atividades complementares já está no chat, tá, gente? Para vocês preencherem, já me avisaram aqui. Já que a gente está aqui na ideia da Medicarreiras, isso foi um tópico que os meninos pediram, que os alunos, né, nossos alunos e alunas pediram. Tem um currículo oculto, né, Zê, que na nossa formação começa lá com cadáver, que a gente entra no anatômico, e essa morte fica, né, sempre uma coisa meio que, como você falou, velada, é uma perda, a gente tem sempre que vencer a batalha, e talvez a pandemia tenha entrado com a morte em todas as casas, em todos os lugares, em todas as famílias, em todos os setores e na formação médica, né? Então, esse currículo oculto, ele apareceu, né? Então, talvez a gente pudesse conversar um pouco com nossos colegas docentes e alunos de que forma bacana a gente pode colocar isso nos diversos momentos da formação que eles estão trilhando aí nesses últimos minutinhos, se tiver aí uma mensagem. Vocês certamente viram todos os filmezinhos, são filmezinhos lacrimogêneos. Fazem covardia, só para fazer a gente chorar. Paciente que sai internado, sai de alta do CTI, aí passa por aquele corredor de cadeira de rodas, o cara está com a musculatura toda estrupiada, enfim, e aí recebendo palmas da equipe, porque venceu a dança. Ao mesmo tempo, vocês já viram várias vezes no Brasil e no mundo, isso já tem uns 3 ou 4 meses, as pessoas batendo palmas para os médicos das varandas das suas casas, das janelas das suas casas. Isso é um efeito interessante da pandemia, é uma maneira horrorosa de falar, é uma consequência de um reconhecimento da população quanto à nossa profissão. Esse tipo de coisa, a gente batendo palma na janela e reconhecendo o esforço de pessoas que colocam a própria vida em risco, isso não tem preço, não tem preço. Eu suponho que quando a gente escolhe a medicina, escolha por vários motivos, né? Cada um com sua história, não importa. Mas se tem um denominador comum, é uma vontade de fazer algo de bom, que faça bem a pessoas, com todas as consequências que a gente ter, de, sei lá, ter uma vida mais confortável, de ser reconhecido, de ser respeitado, de ganhar dinheiro, de ter uma vida, sei lá, tudo que a gente possa querer
Mas, tirando tudo isso, se fosse centrifugar tudo isso, no fundo, a gente podia ganhar dinheiro, sei lá, entrar no mercado de capitais, ou sei lá, não sei, qualquer coisa. Mas se resolve fazer medicina, é porque tem alguma curiosidade, alguma vontade, alguma vocação, seja um chamado, sei lá, alguma coisa para fazer o bem aos outros. Pode até ser que no fundo seja fazer bem para si mesmo, olha como eu sou legal, eu faço bem para todo mundo. Não interessa, isso não é... E é isso mesmo, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mas tem isso. Então, saber que a gente, o que faz, tem um reconhecimento, mesmo quando a pessoa morre, talvez seja uma das experiências mais incríveis, né? A família que agradece o médico, mesmo quando o familiar morre. Isso, eu acho que não tem agradecimento melhor que esse. Às vezes crianças, na hematologia pediátrica, aquele negócio que eu acompanhei um tempo, as famílias, depois de anos de acompanhamento dos hematologistas pediátricos, linfomas, leucemias, barra pesada, a criança morre depois de transplantes, autológicos, tudo. A família agradecendo a equipe. Isso, para mim, é uma... como é que chama? Não tem preço. Não tem preço. Então, como é que a gente consegue isso? Sendo respeitoso, sendo cuidadoso, tendo atenção e respeito. Respeito até a dor das pessoas, independente ou para além, independentemente para além da dor física, da dor psíquica, da dor moral, de se sentir doente, de se sentir com medo, ou de um familiar que está com medo da pessoa querida falecer. Então, quando alguém morre, né, ou está para morrer, sou eu amanhã, ou é alguém que eu amo amanhã. Então tem que ter um minuto, algum tempo de respeito àquilo. Não adianta ensinar para alunos do 4º e do 5º períodos. Vai se acostumando que isso vai acontecer todo o tempo, se você for sofrer, não vai aguentar e vai largar a medicina. Não. Isso é um currículo oculto pavoroso. Porque super negativo que a gente não quer, né? Não só não quer, como se isso fosse possível. Como se fosse possível, na hora que alguém morre, no fundo da cabeça da gente, a gente pensar, caramba, podia ser eu, podia ser meu pai, minha mãe, meu filho, minha irmã, meu irmão, qualquer um amigo. É isso que bate na cabeça de todo mundo. Não dá para a gente virar poste, né? O que nos torna humanos é nos sabermos mortais. Então, se alguém morre, pelo menos um tempo de respeito. É sagrado isso. Sagrado. Sagrado no sentido de algo que se deve reverenciar e respeitar. Isso secular, né? É secular, é de todos os lugares, de todas as, né? As tribos, todas as tribos têm esse respeito, né? E a gente precisa exercitar isso na nossa formação, né, Zé? Isso, não dá para passar batido com o social, vai tirando de letra, porque isso não é para tirar de letra, não dá. O sofrimento humano não dá para se tirar de letra, porque senão a gente perde a nossa própria humanidade. Esse tal psicossocial, né? Olhar o psicossocial do médico, olhar para o psicossocial do médico assim, eu sou humano, eu sou médico, mas eu não sou Deus. Nem semideus, eu sou um humano. Né? Dizem que cirurgião... Neurocirurgião é Deus, né? Não, Deus vai ser neurocirurgião um dia. Um dia, isso. Olha, Zê, a gente está acabando. Eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, trazer uma mensagem bacana para os nossos meninos, né, e meninas e colegas. Tomara que tenha docente também aí assistindo. Será que, para minimizar, alguém comentou aqui, o que a gente podia fazer para minimizar um pouco essa tristeza que a gente está vivendo, né, geral? Apoio mútuo, ficar perto, né? Não achar que não precisa ligar, porque, enfim, o que você acha? Né? Criar mais vínculos, criar formas de vínculo, o que você fala aí? 2 minutos, hein? Cada um se vira como pode. Torcer para o Flamengo ganhar hoje, para dar um pouquinho de esperança para a gente. Mas isso não depende só da gente. Não. O que depende da gente, isso é uma coisa que muitas pessoas estão fazendo. A percepção de como é importante falar com os amigos e com as pessoas queridas. Não dá para fazer de conta que isso não é importante, isso é prioritário. E o medo que dá cada vez que alguém adoece ou parece que está adoecendo, então é reforçar os vínculos para não que esse medo que a gente está de serem frágeis e a gente perder, pelo menos que a gente possa valorizar a vida que a gente tem, o que a gente tem de mais importante, que são os vínculos com as pessoas queridas, né? E esse vínculo é entre a gente, né? Entre nossos colegas de profissão também, entre nossos alunos,
entre a comunidade acadêmica como um todo, né? Acho que a gente também, de alguma certa forma, alguma coisa boa sempre acontece, né? De alguma forma a gente conseguiu se unir um pouco mais, você não acha? Teve aí um movimento de conseguir tentar passar por alguns desafios, não? Ah, sim, não, de ter um Não enfrentamento teve? coletivo Um da enfrentamento dificuldade, coletivo, uma tentando ideia de fazer. união, de unidade. Sim. Eu acho que é um pouco excessivo, às vezes, ter reunião sábado, domingo de noite, queria um descanso. Até Deus descansou no 7º dia, eu estou tendo uma reunião domingo à noite, 8 horas da noite, de urgência para resolver o que vai fazer no dia seguinte. Podia ser um pouquinho menos, mas não, eu concordo com você. Eu acho que tinha que enfrentar isso de algum jeito. Enfim. Beleza, então, ó, fechamos. Faltam 30 segundos, eu acho, sei lá. Obrigado, Zé, adorei te ver de Tá bom, novo. obrigado a você. Mesmo de longinho, a gente se adora, né? E obrigado, gente, por ter ficado com a gente até agora. E acho que a gente vai acabar super na hora. Med Carreiras, mais um evento de sucesso. A gente está super feliz de estar aqui. E beijo para todo mundo. Boa noite. Boa 8 noite. horas. Já está fraco.